Então, pessoal do nono ano, unidade 5, período entre guerras, é a primeira unidade da nossa segunda apostila. E aí eu queria ver com vocês aí. E aí, alguma dúvida? Vocês assistiram o vídeo, viram? Tentei deixar claro lá no vídeo para vocês que existe diferença entre um governo autoritário e um governo totalitário. Porém, é possível que num governo totalitário haja algumas características do autoritarismo, assim como dentro de um governo totalitário pode ter algumas características do autoritarismo. Vocês viram tudo isso aí? Alguma dúvida que vocês tiveram assim sobre tudo isso? Que vocês assistiram aí esse vídeo, essa videoaula minha? Podem falar. Professor, eu fiquei com dúvida entre a diferença do fascismo e do nazismo. Tá, deixa eu colocar aqui, fascismo e nazismo. Aqui. Quem está falando comigo é a? Maria Eduarda Gomes. Então, Maria Eduarda, aqui, ó. Nazismo e fascismo, certo? Ó, Maria Eduarda, o fascismo, então, ele é uma doutrina política adotada por vários países europeus depois da crise de 29. É basicamente a interferência do Estado na economia e a restrição da democracia. Então, não tem democracia e a interferência total do Estado na economia. Então, principais características, eles são antimarxistas, militaristas, nacionalistas, exacerbados, cultuam ao líder, né, fazem toda aquela propaganda de massa para enaltecer o seu líder, no caso ali o Benedetto Mussolini. Olha, não existe assim muita diferença entre os dois. Existem características diferentes em um e no outro. Por exemplo, os fascistas, eles perseguem também os judeus, são antissemitistas? Não, não são antissemitistas. Os nazistas são antissemitistas. Mas todas as características do nazismo estão também dentro do fascismo. É por isso que, como eu falei lá no vídeo para vocês, hoje em dia, muitos autores já utilizam o termo nazifascismo, como está aí em cima destacado, ó, nazifascismo, para se referir ao fascismo e ao nazismo, porque os dois eles são praticamente a mesma coisa, só que alguns têm umas características que o outro não tem, como por exemplo, deixa eu dar um exemplo, deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar, anotar, está conseguindo acompanhar minha linha de raciocínio? Sim, professor. Olha só, tá vendo essas características aqui do fascismo? Antimarxismo, autoritarismo, militarismo, nacionalismo exacerbado, culto ao líder. Tá vendo essas características que eu risquei na tela? Sim. Essas características, elas também fazem parte do nazismo. Então, elas também estão aqui, ó, dentro do nazismo. Tá? Estão aqui também essas características. Essas características aqui. Tá? Só que, por exemplo, os fascistas não são antissemitistas, eles não perseguem os judeus. Já o nazismo, sim. Ele persegue os judeus. Então, o nazismo persegue os judeus. O fascismo não persegue os judeus. Mas nazismo e fascismo são antimarxistas, são autoritaristas, militaristas, nacionalistas. Então, assim, ó, não tem muita diferença, porque nós estamos falando que são praticamente a mesma coisa, ok? O fascismo é praticamente a mesma coisa do nazismo. Só que o fascismo tem umas características que o nazismo não tem, e o nazismo tem umas características que o fascismo não tem. O fascismo é muito mais ligado à classe dos trabalhadores, etc., e o nazismo tem a característica forte do antissemitismo e da perseguição ali aos judeus. Entendeu? Entendi. E outra coisa que eu fiquei com dúvida é que se o fascismo e o nazismo, eles eram apoiados pelos ricos? Não entendi, repete. O fascismo e o nazismo, eles eram apoiados pelos ricos, mais pelos que tinham mais dinheiro, ou os que tinham pouco, ou dependente disso? Olha, inicialmente, eles são apoiados primeiro pela elite, né? Pela burguesia, pela classe burguesa, etc. Não é? Os liberais, enfim. Não é? Isso inicialmente. Mas, com o passar do tempo, com a propaganda de massa, com esse culto ao líder, esse carisma que esses líderes têm
eles aí vão receber também o apoio da população, tá bom? Ah, sim, entendi. Obrigada, professor. Mais alguém? Alguma dúvida? Não é possível. Mais alguém? Ninguém teve mais dúvidas, gente? É sério isso? Espera aí. Professor, o que Oi. seria o darwinismo social? Vamos lá, deixa eu achar aqui na apresentação que eu fiz para vocês. Acho que não está nessa aqui, deixa eu ver aqui. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Os nazistas, eles consideravam que a raça ariana, que é a raça pura germânica, era a raça que deveria prevalecer sobre as demais raças. E eles vão se apoiar no darwinismo social, que é uma corrente teórica que se arrasta pela Europa já há muito tempo, né? E desde a colonização da África, o imperialismo, que essa corrente teórica se espalha pela Europa. É a ideia de que os europeus são superiores às demais raças. E aí, no caso dos nazistas, eles vão pregar que os arianos, os germânicos, os alemães, não é? Eles que são uma raça pura e que devem aí se sobressair às demais raças. E por isso que eles vão perseguir, matar e exterminar outros grupos, como os judeus, os negros, os ciganos e homossexuais e etc. Entendeu aí o que é esse darwinismo? Eles se sentirem raça superior. Entendi. Sabe, uma coisa que eu vi quando eu vi um conteúdo da Segunda Guerra Mundial, né, sobre os nazistas, é que os negros, que eram filhos de comandantes nazistas, eram marcados com o símbolo do nazismo, qual é mesmo o nome? A suástica. A suástica, e eram protegidos, podiam estudar em outras escolas, pelo fato de serem filhos de comandantes. Isso. Porque aí você tocou num assunto importante, de que tudo isso que está acontecendo na Europa, isso está, como eu falei até no vídeo, isso aqui é solo fértil para a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, esse holocausto, que é a prática de perseguição a essas minorias, principalmente aos judeus, ela vai ser intensificada. Vai ser os campos de concentração nazistas vão exterminar milhões de judeus, isso dentro da Segunda Guerra Mundial, que a gente ainda vai caminhar por ela especificamente, né? Segunda Guerra Mundial. Agora é como se nós estivéssemos vendo como que está a Europa antes da Segunda Guerra Mundial começar, né? Como que está essa Europa totalitária, autoritária, como que são esses governos na Europa. E aí vocês viram também que eu coloquei para vocês que não é só de Hitler e Mussolini que é feita a Europa naquele momento, né? Mas também é feita por Franco e Salazar, que são aí governos autoritários. Então eles têm aquelas características do autoritarismo e têm algumas características do totalitarismo. E são governos totalmente, como se diz, amigos, aliados de Hitler e Mussolini. Quando a gente for lá para a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que teve o eixo Alemanha, Itália e Japão, que lutava contra a Inglaterra, França, Estados Unidos e até a União Soviética entrou nisso também. Mas, pessoal, como é que Hitler consegue dominar quase toda a Europa continental na Segunda Guerra Mundial? Não é só com domínio territorial do seu exército. Tudo bem, ele invadiu a França e dominou grande parte da França, mas Hitler também tem governos na Europa que são seus amigos, seus aliados. É o caso principalmente de Salazar, em Portugal, que é um governo totalitário, autoritário, que tem características totalitárias, nacionalista, imperialista, não é? Que cultua a personalidade do líder, e o Franco, na Espanha. Franco, na Espanha, que também vai ser um aliado importante de Hitler, que também é um governo autoritário, mas que tem algumas características do totalitarismo. Então, aí, isso só intensifica
aquilo que eu falava para vocês. Um governo autoritário, como é o caso do governo de Salazar, pode também ter algumas características totalitárias. Tá? Isso não impede. Tudo bem aí, pessoal? Sim. Alguém mais tem alguma dúvida, assim, desse conteúdo, do vídeo que assistiu? Professor, sobre a Guerra Civil Espanhola, pelo fato de alguns países terem se metido, como a União Soviética, a Alemanha e a Itália, poderia ali ter sido algo importante para a Segunda Guerra Mundial, tipo um fator? Querida, a Guerra Civil Espanhola, ela foi um fator que ajudou a consolidar esse regime autoritário na Espanha. Então, assim, na verdade, não é um dos motivos que gera a Segunda Guerra Mundial, mas como ele ajudou a colocar esse autoritarismo misturado com totalitarismo na Espanha, é claro que ela tem um papel fundamental na Espanha ser aliada com Hitler na Segunda Guerra Mundial, entende? Não é que ela é um fator que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela é muito mais gerada por conta da mal acabada Primeira Guerra Mundial e a crise dos anos 20 e 30. Então, o Tratado de Versalhes, que a Alemanha quer vingança, Hitler quer revanche, quer se vingar dos países que humilharam a Alemanha com o Tratado de Versalhes, quer expandir, quer transformar a Alemanha numa superpotência de novo. E aí ele vai se unir com outros governos, que são também totalitários e autoritários. É o caso da Itália, do Japão e dos países Espanha e Portugal. Espanha, principalmente, que a Guerra Civil Espanhola ela ajudou a consolidar esse tipo de governo na Espanha, que é aliado ao governo nazifascista de Hitler e Mussolini. Entendeu? Professor, tem um fato interessante deixa eu aqui. só ver, Hitler meu nem querido, era alemão. Ele era austríaco. Deixa eu só ver se ela entendeu. Você entendeu, querido? Entendi. Então ajudou Entendi. mais Tá. a construir aliança, né? Isso. Que Serviu muito mais para isso. E como ele está falando aí, ó, o Hitler nem alemão era, ele era austríaco, né? Nem ariano ele era. Incrível, né? Isso. Pois é. Mais alguém sobre isso aí? Tá, olha só. Só um minuto aqui. Deixa eu... Falando agora um pouco de filosofia, esse vídeo logo vai estar no canal também, tá? Eu estou buscando aqui um meio de convertê-lo para deixá-lo um pouco menor, para que ele se anexe mais rápido ao portal, mas hoje ainda ele vai estar lá. Um vídeo que eu fiz para vocês explicando essa primeira parte do nosso conteúdo. Alguém já leu aí essa primeira parte da nossa apostila de filosofia? Alguém? Ninguém leu? Eu li uma parte, um pouco. É um capítulo, gente, que vai tratar do viver bem, né? Em busca do bem. Viver em busca do bem. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui, ó. E é um capítulo que ele faz uma alusão muito interessante sobre, ele vem trazendo aí as grandes navegações. Isso aí vocês estudaram lá no 6º ano, né? As grandes navegações, a descoberta de novos continentes, a descoberta de novas rotas, de novos lugares. Eles utilizavam aí tecnologia ainda muito rudimentar, apenas a bússola, a rosa dos ventos para se orientar e tudo mais. Mas qual é a grande sacada aí? Vocês vão assistir o vídeo também, vocês vão perceber. Qual é a grande sacada aí? Ele compara as grandes navegações com a reflexão filosófica e aquilo que você deve fazer para chegar aonde você quer. Ou seja, não é claro que a gente não precisa mais navegar em navios, né? Passar meses dentro de um navio fedorento. Mas você pode navegar dentro da sua reflexão, dentro de si mesmo, pensando por si próprio e navegar em direção àquilo que você pretende, quer ser. De que forma? Através dos estudos, através dos princípios éticos e morais, através do que a sociedade vai determinar para você como regras, e aí você vai navegar em direção a tudo isso. Inclusive, a apostila de vocês vem trazendo aí um poema que os navegantes antigos muito utilizavam, que dizia que navegar é preciso, viver não é preciso. Como eu falei lá no vídeo, isso está relacionado. Não é que o cara está dizendo que você tem que parar de viver, assim, literalmente, de tirar a vida. Não é nada disso, viu, gente? É que, na verdade, as grandes navegações, você tinha que
parar de viver aquela sua vida cômoda, aquela sua vida de coisas só legais, vida de descanso, vida normal, e ir navegar em busca de algo mais. Aí como que a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje? Não é? Que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, não é? De ficar só vendo bobagens na internet, e navegar em direção, estudando, obviamente, e em direção ao que realmente nós queremos ser ou fazer nas nossas vidas. Vocês entenderam isso? Sim. Sim. Ótimo, não é? E aí ele passa também por um diálogo com o filósofo Martin Heidegger, não é? Que diz que o caminho para o conhecimento do ser parte do próprio homem, dos seus questionamentos e reflexões. Então, assim, não há possibilidade de navegar se você não fizer dentro de você o tempo inteiro esses questionamentos e reflexões, não é? Até porque, segundo ele, o homem é um ente inacabado, que se reconstrói constantemente, diariamente. Então, assim, com base nisso, é que nós podemos navegar em direção à construção da vida que queremos construir. Não é? Até porque a morte é o horizonte e limite do futuro. Então, assim, como todos nós sabemos que nossa vida ela é limitada pela morte, ou seja, daqui a alguns anos nós vamos envelhecer e morrer, se Deus quiser, daqui a muitos anos, né, gente? A gente sabe que nós precisamos fazer essas navegações, esses questionamentos e reflexões enquanto temos tempo de vida para fazer. É por isso que não podemos deixar muita coisa para depois. Temos que fazer o nosso melhor o mais rápido possível, porque só temos essa vida para fazer isso. E aí, na outra parte final, um pouco mais para frente dessa unidade aí, ele vem com uma coisa interessante. O que vai nortear essas ações nossas, ações humanas, né? Em busca dessa navegação, para sermos o que precisamos ser, para sermos o que nós queremos ser, para a gente se tornar o que nós queremos nos tornar. O que vai nortear essas ações? São os conceitos de moral. São os princípios morais que nós vamos adquirindo, principalmente observando, refletindo e assimilando aquilo que, por exemplo, os pais, os professores, as pessoas mais velhas e experientes, pessoas de bem, obviamente, tá? Pessoas de bem, vão transmitindo para nós, tá? Então aí, ó, os princípios morais e éticos são eles que vão nortear as ações humanas nesse grande oceano da vida, onde nós vamos navegar em direção ao que queremos ser. Navegar em duas fases. Primeiro, refletindo filosoficamente e depois agindo, não é? No caso de vocês, por exemplo, estudando realmente de fato, mas sem puxar o tapete de ninguém, sem trapacear com ninguém, mantendo sempre aí os valores éticos e morais. Principalmente quem já leu aí esse capítulo, ou pelo que eu falei agora, assim, alguma dúvida? Falem comigo, alguma dúvida? De cara, assim, não. Não entendi, repete. De cara, assim, não, né? De repente, se eu ver o vídeo ou quando eu ler a apostila, eu posso lhe mandar no seu WhatsApp? Pode. Pode. E também, ó, se surgir alguma dúvida, anotem no caderno de vocês também, tá? Vão anotando que no nosso próximo encontro a gente já pode começar da dúvida que vocês vão ter, entendeu? A dúvida de hoje a gente pode começar, sanar ela, e aí a gente continua, faz o que é o da próximo encontro aí. Tá? Vão anotando, assistam o vídeo, leiam o capítulo e vão anotando possíveis dúvidas para o nosso próximo encontro também. Tudo bem, gente? Beleza. Ótimo. Então, ó. Espera aí. Foi um prazer, 16 aqui. Foi um prazer estar com vocês, tá? Assistam os vídeos, leiam os capítulos, anotem as dúvidas, e no nosso próximo encontro nós vamos sanar todas essas dúvidas antes de avançar, tá? Não quero ninguém com dúvidas. O vídeo o principal aqui desse nosso encontro vai ser disponibilizado no canal, no Classroom, então vocês podem assistir, reassistir o nosso encontro de hoje, assim como o vídeo que está lá no canal da aula, tá? Leiam também o material de vocês, a apostila, e ó, uma dica, quando vocês forem lendo, tanto a apostila de História quanto de Filosofia, já comecem também a resolver as atividades, tá?
Ó, não estou dizendo que você já tem que resolver todo o capítulo 1, depois o 2. Não é isso. É que é uma forma de você assimilar melhor o conteúdo. Lê o capítulo e vai fazendo as atividades. Tá? Vai fazendo, vai adiantando, vai resolvendo as atividades do capítulo. Entenderam aí? Sim. Ok, então. Foi um prazer, pessoal. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus e se cuidem, tá?